Olá, eu sou Valmir Pereira e esse é o nosso Momento de Esperança. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, mas antes de entrarmos nessa história, eu queria citar para você uma história bíblica do encontro de Jesus com um homem chamado Tomé. Provavelmente você já ouviu essa frase: você parece um Tomé. Em outras palavras, está dizendo: você é um incrédulo, você não acredita. E de onde vem essa expressão? Ela vem desse encontro entre Jesus e esse discípulo chamado Tomé. Jesus ele havia ressuscitado os mortos e aparecido para alguns discípulos. E eles comentavam sobre isso quando Tomé chegou e disse que ele não acreditava na ressurreição e não acreditaria a menos que ele pudesse tocar nas mãos de Jesus. Então, nesse momento, Jesus aparece e pede para que Tomé toque nas suas mãos feridas. E Tomé, naquele momento, então, ele acredita. Ao que Jesus, então, vai dizer uma das frases mais importantes para a nossa vida nos dias de hoje. E Jesus diz para Tomé: porque você me viu, você creu. Porém, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aqueles que não viram e creem. Esses são bem-aventurados. Aqueles que não viram o cumprimento dos seus planos, aqueles que ainda não viram a realização dos seus projetos, mas continuam acreditando. Aqueles que ainda não conseguiram a cura, mas continuam acreditando. Aqueles que ainda não conseguiram um trabalho, mas continuam acreditando. Esses são bem-aventurados. Por quê? Porque esses são movidos por esperança. E esperança é a certeza de que vai acontecer. Eu quero contar essa história para vocês. Essa história fala sobre uma jovem judia que estava presa num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes da guerra findar, essa jovem ela conseguiu fugir daquele campo de concentração. E na sua fuga, ela correu sem se permitir olhar para trás. Ainda que diante dela, tudo que ela conseguia enxergar era uma mata fechada. Ela adentrou por aquela mata e ela continuou correndo. Com seus pés descalços, ela pisou em galhos, ela pisou em espinhos, ela tropeçou em pedras, ela caiu, ela se levantou e continuou correndo, porque ela sabia a dor e o sofrimento que aquele campo de concentração tinha para ela. Ela não se permitiu olhar para trás. Mesmo com todas as dores, mesmo com todas as quedas, ela continuou correndo. Enquanto ela corria, os braços, o corpo eram machucados violentamente por galhos, espinhos e por todas as dificuldades que ela estava enfrentando na sua jornada. Finalmente, ela conseguiu entrar em uma caverna e ali ela se escondeu. Passado 2 semanas, a guerra se findou. E então, o exército aliado estava procurando por pessoas e por corpos. E nessa procura, a história diz que um soldado decidiu entrar na caverna onde aquela jovem judia havia se escondido. Infelizmente, era tarde demais. Todos os ferimentos, todos os machucados, físico debilitado como ela estava, ela não pôde resistir e ela morreu. Mas aquele soldado que encontrou o corpo, ele voltou para contar aquilo que ele havia aprendido. Nas mãos daquela jovem havia
uma pedra e à altura do seu corpo haviam umas frases escritas. E aquela jovem, pouco antes de morrer, usou aquela pedra para escrever, para gravar na rocha daquela caverna a seguinte mensagem. Dizia a jovem: eu creio na existência do amor, ainda que eu não o sinta. Eu creio na existência do sol, ainda que eu não o veja. Eu creio na existência de Deus, ainda que ele permaneça calado. Muitas vezes, é esse o sentimento que talvez você possa carregar no seu coração. Talvez seja essa a pergunta: Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não me mostra a direção? Senhor, por que o Senhor parece tão distante? São reações e sentimentos naturais do ser humano. Mas o que nós nunca podemos perder de vista e nem nos esquecer é de que o Senhor é Deus e Ele existe, mesmo que Ele esteja calado. O fato de estar calado não significa que Deus não está agindo. Alguns podem perguntar: mas por que então Ele não salvou aquela jovem? Será que Ele não salvou? Depende do que você considera por salvação. Se salvar aquela jovem seria libertá-la do cativeiro, libertá-la do campo de concentração e mantê-la em vida, mantê-la viva, talvez. Mas se você considerar que a salvação que vem do céu é aquela que ultrapassa os limites da vida humana, então aquela jovem, com essa declaração, nos dá a garantia de que ela deixou sim a escravidão, inclusive do corpo, para viver a liberdade eterna no Deus e com o Deus que ela acreditava. Bem-aventurada os que não viram, mas creram. Se você é capaz de crer, tudo é possível ao que crê. Deus abençoe sua vida.